Muito bom dia, graça e paz da parte do nosso Deus para a sua vida, meu amado irmão. Que satisfação poder estar com vocês nessa terça-feira. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida nesse dia tão maravilhoso que o Senhor está nos proporcionando de vida. Estamos juntos mais uma vez para o nosso café diário, nosso encontro diário aqui no nosso canal. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida e toda a sua família. Você que pode, irmãos, você que está aí com acesso a uma Bíblia, a um smartphone, um computador, que você pode ligar aí numa Bíblia, coloque aí no livro de Isaías, capítulo 40, versículo 30 e 31. A Bíblia diz o seguinte: até os jovens perdem a força e se cansam, e os rapazes tropeçam de tão exausto. Mas os que confiam no Senhor renovam a sua força, voam alto como águia, correm e não se cansam, caminham e não se desfalecem. Amém? Meus amados irmãos, prestem muito atenção nessa mensagem de hoje. Você lembra, você que é mais maduro, você que já está aí nas suas casas dos seus 40, dos seus 50, dos seus 60, você lembra que a força que você tinha com seus 14, 15 anos, 18, 20, 25, 30 anos, você sabe que a tendência é diminuir a potência. Você com certeza lembra que a mesma disposição que você tinha com seus 18 anos, você não tem hoje com 40, com 50, né? Não quer dizer que também que você está morto, né? Mas você entende que o tempo, ele vai nos trazendo desgaste da própria vida, né? Nós sabemos que, infelizmente, por mais que nós vivemos numa sociedade com grandes tecnologias, nós também vivemos numa sociedade, num tempo onde as pessoas estão ficando cada vez mais doentes, onde as pessoas estão ficando cada vez mais debilitadas. Você vê pessoas, jovens se acabando nas drogas, na bebida, em tantas coisas que você olha para aquela pessoa e diz assim: nossa, nem parece que tem a idade que diz. Então é natural, né? O tempo vai passando e muitas das vezes nós ficamos com a saudade da força e do vigor que nós tínhamos no passado. Hoje eu tô com meus 34 anos de idade, graças ao meu bom Deus até aqui, né? Ainda tenho tido vigor, ainda tenho tido força, mas eu sei que o decorrer do tempo é o desgaste da idade, é o desgaste dos muitos anos de trabalho, ainda mais eu que trabalho à noite. Isso vai nos desgastando. Eu sei que com o tempo isso vai acabar pesando na balança contra mim mesmo. Eu sei que uma hora tudo isso vai ficar pesado para mim. Só que quando nós levamos para a vida espiritual, nós precisamos entender algo muito importante. Eu lembro que no livro de Eclesiastes, se me falha a memória, capítulo 12 ou capítulo 13, o texto inicia dizendo: lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade. Ou seja, Salomão, ele dá um conselho para os que são jovens, porque Salomão lembra: quando eu era jovem, eu orava mais, eu jejuava mais, eu buscava mais, eu tinha mais força para fazer coisas que, quando ele escreve esse livro de Eclesiastes, ele já era um idoso e ele não conseguia ter a mesma força. Tudo indica que provavelmente na sua velhice não era mais ele que estava escrevendo, era ele que estava falando, né? Quando ele era jovem, ele escrevia. Quando ele era mais maduro, ele escrevia as suas memórias, né? Só que agora, com a idade, até a caneta ficou pesada na mão dele, né? Tem coisas que a idade ela vai nos tirando potenciais que eram naturais, que eram comuns para nós. A idade ela vai revelando os desgastes do tempo, dos anos. Isso é muito natural. Então, muitas das vezes a gente fica preocupado com essas coisas, que daqui a pouco começa a vir uma dorzinha que não existia, começa a ter uns probleminhas, um pico de saúde que antes não tinha. Você vai no médico e de repente você toma uma surpresa que antes não tinha. Isso é natural, é da vida humana. Claro que nós não precisamos morrer antes do tempo, precisamos tomar cuidado também na nossa saúde. A Bíblia também diz que nós devemos cuidar do templo do Espírito Santo, ou seja, cuidar da saúde física do nosso corpo. Nós não devemos colocar coisas que irão destruir
e desgastar antes do tempo a nossa vida. Então, Salomão, ele aconselha aos jovens, aqueles que têm vigor, aqueles que ainda têm força, para buscarem o máximo que puderem, para se encherem o máximo que puderem, para aproveitar a juventude, conquistar, estudar, né, aprender, porque quando chega a idade, não há mais tempo para essas coisas. O desgaste da saúde, do corpo físico por si próprio, ele nos cobra coisas. Quantas pessoas hoje estão com seus 40, 50 anos, 60 anos e se sentem frustradas, porque elas olham para trás e dizem: se eu tivesse a oportunidade de voltar atrás e aproveitar a minha juventude para poder ter uma vida diferente da que eu tenho hoje, eu faria. Só que, irmãos, não dá mais para voltar atrás, não dá para retroceder no tempo. Mas nós lemos no livro de Isaías aqui, que a Bíblia ela nos orienta no capítulo 40, versículo 30 e 31. Ele deixa bem claro que os jovens, como eu falei para você, que é o vigor, o ápice da força, o ápice os jovens, né, o ápice de tudo querer rápido, né, daquilo que para eles parece que as coisas são... como é que fala? Eles são eternos, né? Os jovens acham que eles são eternos. Só que ele diz o seguinte, em Isaías, ele declara o seguinte: até os jovens perdem a força, e eles se cansam, e os rapazes tropeçam de tão exausto. Ou seja, mesmo os jovens, mesmo aqueles que ainda estão com vigor da sua teira-idade, eles podem se cansar, eles podem desanimar. Quantas pessoas eu conheço, irmãos, que andavam comigo na vida cristã, que se afastaram, eram jovens, eram mais novos do que eu, alguns tinham um pouco idade, um pouco mais do que eu, mas que estavam na força, na juventude, e decidiram se afastar de Cristo, e decidiram ter as suas vidas fora do ambiente cristão, de uma vida cristã. E hoje em dia, quando eu ouço falar dessas pessoas, eu vejo que a vida delas, para alguns que ainda não voltaram para Cristo, estão completamente destruídas, estão nas drogas, na bebida, nas coisas tão negativas. Alguns até morreram já, foram mortos por decisões que tomaram. Só que a juventude, não adianta você ser jovem, não adianta você ter o vigor de jovem, se você não usar a sua força e não usar a sua juventude dentro da casa de Deus. A sua juventude não adianta de absolutamente nada. É por isso que Salomão, ele diz no livro de Eclesiastes 12 ou 13, eu não vou lembrar exatamente, mas é o capítulo 12 ou capítulo 13, no primeiro versículo, depois você lê Eclesiastes capítulo 12 ou 13, no primeiro versículo vai estar escrito lá: lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os dias que venham dizer não tenho nele contentamento. Ou seja, olha só, querido, como é que casa com esse texto de Isaías capítulo 40, versículo 30 e 31, onde ele inicia dizendo que os jovens cansam, que os mancebos se fadigam. E ele diz que a idade dos jovens, né, muitas pessoas são novas, mas você vê que são cansadas. Os jovens hoje, chamados jovens da geração Z, da geração século XXI, são jovens que muitas das vezes não querem compromisso com nada. Querem coisas rápidas, querem algo momentâneo. Da mesma forma que ele compra um celular hoje, amanhã já enjoa, quer trocar, assim também é as suas vidas pessoais. Não levam nada a sério, não querem compromisso, porque eles acham que a vida é eterna. E quem já está com a vida madura sente saudade, queria aproveitar para poder voltar atrás e fazer diferente. E às vezes essas pessoas mais maduras tentam aconselhar os jovens não querem saber, né? Eles querem aprender com as suas próprias experiências. Eu louvo a Deus que, graças a Deus, eu tive pessoas de inteira idade, mais madura, que me ensinaram, que me orientaram naquilo que eles erraram, para mim poder também não errar. E hoje algumas coisas que eu errei, eu tento passar para outras pessoas que eu tenho oportunidade para também não errarem. Então a verdade é, irmãos, que ser jovem e ter força de jovem não adianta nada se você está gastando a sua juventude naquilo que é fútil, naquilo que não é
na presença de Deus. Tem tantos jovens por aí se perdendo nas drogas, na bebida. Quantos jovens tiveram sua vida ceifada nessas operações? Quantos jovens eu vejo nas entradas das favelas, nos raidinhos? Quantos jovens eu vejo? Uma certa feita eu fui para um monte à noite, depois de um culto, com um grupo de pessoas, isso há muitos anos atrás, antes mesmo de me casar. E eu lembro que a gente estava numa parte onde tinha umas torres, né, de energia bem alta e tinha uma pedra enorme. Aquela pedra dava para ver a pista principal, que é aqui na nossa região, chamada Avenida Santa Cruz, né? E quando a gente estava orando ali, de repente a gente ouviu um jovem falando assim: boa noite, boa noite. A gente tomou um susto, porque naquele breu todo que a gente estava ali, do nada alguém sai do meio das pedras ali, e era um jovem que estava ali sozinho, era coisa de 10, 11 horas da noite, e sozinho ali naquele lugar. E ele falou: eu pensei que era polícia, eu pensei que era outra facção e tal. Ele sozinho, irmãos, sozinho. Eu fico imaginando se aquele rapaz estivesse armado e às vezes drogado, com medo ali, atira e machuca alguém entre nós ali. Mas eu fiquei também abismado, irmãos, com um jovem daquela idade ali, com a sua vida ali, que do nada chega alguém, mata ele ali, joga ele para baixo ali no meio do matagal e acabou. Então, assim, os jovens muitas das vezes são inconsequentes, não pensam nas consequências das tomadas de decisões. Então, não adianta você ter força, não adianta você ter juventude se você não tem uma mente que pensa. Se você não para ouvir as pessoas, para aprender com elas. Por isso que eu sempre, graças a Deus, sempre parei para ouvir pessoas mais maduras, pessoas com maiores sabedorias, para me ensinar: Ricardo, não vai por ali, Ricardo, não faça isso, Ricardo, não vá. E eu, graças a Deus, sempre nutri tudo isso, as oportunidades que eu tive. Por quê? Não adianta você ser jovem, não adianta você ter força, mas a verdadeira força e a verdadeira razão não é ser jovem, não é ter força. A verdadeira razão é o que o texto continua dizendo no versículo 31 do livro de Isaías 40, que nós lemos: mas os que confiam no Senhor renovarão as suas forças. Você, querido, que já está com seus 40, 50 anos, você mesmo que já é jovem, mas que se sente desanimado, cansado, fadigado, eu tenho uma palavra de Deus para você. Você pode estar com 20, com 30, com 40, com 50, com 100, não importa, mas se sua vida estiver diante de Deus, Ele garante que Ele vai renovar as suas forças. Olha o que o texto diz, versículo 31 do livro de Isaías 40: mas os que confiam no Senhor renovarão suas forças, voam ao alto como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Olha que maravilha! Deus está dizendo que se você confia nele, Ele está trazendo renovo para a sua vida, Ele está trazendo renovo para a sua casa. Tem tantas pessoas, irmãos, que estão na presença de Deus, que tem mais vigor, que tem mais felicidade, que tem mais energia do que um jovem de 20 anos que está no meio da rua aí, perdendo noite de sono à toa, se prostituindo, se drogando, achando que está abalando. Eu vejo jovens por onde eu moro, aqui nas regiões aqui, e eu fico pensando: meu Deus, uma juventude sem sentido, uma juventude sem propósito, uma juventude sem valor. Porque o verdadeiro sentido da vida é que nossa vida seja motivo de glorificação para o nome do Senhor. Que nessa terça-feira, irmãos, você não se preocupe com as rugas que estão surgindo no seu rosto, que você não se preocupe com as dores que estão surgindo no seu corpo. Claro, vá ao médico, se cuide também, mas se preocupe com o que é mais importante, que Deus, Ele tem renovação para a sua vida e para a sua casa. Que você sinta nessa terça-feira o Espírito Santo de Deus te renovando, te dando graça, te dando, meu irmão, poder para você continuar sonhando, porque você pode não ser jovem na idade, mas a presença de Deus, Ele renova suas forças como você fosse um jovem para viver os sonhos e os projetos que Ele tem para a sua vida. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo Café Diário, em nome de Jesus.